Olá a todos. Nos últimos vídeos nós vimos aí as leis de Newton empregadas no mundo moderno aí, na tecnologia de lançamento de mísseis, GPS, etc. Hoje a gente vai falar sobre o maior artefato resultante da física da matemática, um dos maiores, que é o computador, né? Faz parte da nossa vida cotidiana hoje. Então, o assunto aqui de hoje é a computação quântica, assunto esse que é pouco ventilado e pouco conhecido. Então, a gente vai trazer luz a esse tema e elucidar o que está em jogo dessa corrida pela computação quântica. Então, voltando aí aos primórdios, a computação, ela é notória, conhecidamente, no sistema binário, né? O sistema de numeração binária, ela é mais condizente ao computador. Lá atrás nós tivemos computadores que utilizavam o sistema decimal, né? O mesmo sistema que nós seres humanos usamos. Porém, isso não teve muito sucesso, porque os computadores que utilizavam base decimal, eles eram gigantescos, ocupavam andares e andares de hardware e equipamentos, utilizando válvulas, etc. Por que não deu certo? Porque não é da natureza. Ao passo que a base decimal funciona muito bem para nós seres humanos, porque nós temos 10 dedos. E um transistor ou uma válvula, ela é ligada e desligada. Então o sistema binário simplificou, e isso foi avançando até chegar nos tempos atuais, onde a gente tem na palma da nossa mão. Então, o sistema de numeração binária deu origem, né, aos próximos passos de como a gente manipularia, né, esses dados, né? Então, surgiu o algoritmo. Algoritmo, muito se fala, né? Mas nada mais é do que um conjunto de instruções para uma determinada tarefa. Então, uma receita de bolo seria um algoritmo. Então, os algoritmos ali foram criados para interagir com portas lógicas, né? Foram surgindo as linguagens de programação de baixo e alto nível. Linguagem de programação de baixo nível é o quão mais próximo ela está do binário. E linguagem de programação de alto nível é o quão mais longe ela está do binário. Ela passa por camadas que sejam inteligíveis a nós seres humanos para que a gente escreva os códigos. Então, partindo para o assunto aqui da complexidade. A computação quântica, ela é de extrema importância, e a China e os Estados Unidos, que estão liderando aí essa corrida, né, com investimentos altíssimos, a China bem à frente dos Estados Unidos, com questão de, estima-se 15,3 bilhões de dólares, ao passo que os Estados Unidos já investiu 2,5 bi. E muito pouco se fala, né? Mas agora a gente vai entender por que é tão importante, né? Vejam bem, toda a nossa sociedade, né? O mundo atual, ele é baseado, ele está sobre alicerces da criptografia. Por quê? Porque a criptografia, ela gasta tantas instruções computacionais ao ponto de que fique inviável, em função do tempo, você conseguir quebrar uma criptografia. Então, as senhas de bancos, mensagens, todos os seus acessos, tudo isso é seguro pela criptografia, né? E a criptografia, ela vem de longa data, né? Desde o período grego, né? A gente tem as cifras de César. Coloquei um exemplo aqui simples, didático, né? Onde você pode trocar uma letra por outra, né? Essa é a chave de criptografia. A mesma chave que criptografa é a mesma chave que descriptografa. Então, ela, teoricamente, é uma criptografia mais fraca, né? Mesmo utilizada na época da Segunda Guerra Mundial, onde o Alan Turing sagrou-se como pai da computação, né? Conseguindo quebrar a criptografia simétrica, que é chamada essa daqui.
Porém, né, ao passar dos anos, foram criando métodos de criptografia mais seguros e praticamente impossíveis de serem quebrados. Tá? Por exemplo, o marcante da época foi a criptografia RSA, criada por 3 matemáticos, Hibest, Shamir e Edelman. Então, esse tipo de criptografia envolve 2 chaves, a chave pública e a chave privada. A chave que você criptografa não é a mesma que você descriptografa. Isso é em função de um cálculo extenso de números primos que torna-se inviável computacionalmente quebrar essa chave. Para exemplificar melhor, considerando o alfabeto, né, o nosso alfabeto tem 26 letras, sendo elas maiúsculas ou minúsculas. Então, totalizando 52 letras mais 10 dígitos, de 0 a 9. Então, por isso que a senha forte, o que é a senha forte? É quanto maior e mais complexa. Por quê? Porque se você tem 62 possibilidades em cada posição, em cada caractere da tua senha, quanto mais posições você tiver, torna-se exponencialmente mais difícil de ser quebrada. Então, aqui, você tem um número de caracteres com o número de dígitos elevado ao número total de caracteres. Então, uma palavra de 10 caracteres, você teria 62 elevado a 10 possibilidades, que dá um número gigantesco. Então, isso computacionalmente já começa a ficar inviável. Então, esse é um dilema, ao mesmo tempo que isso alicerça toda a nossa segurança tecnológica atual, dizendo-se a respeito de chaves, de banco, de senhas, de Bitcoin. Bitcoin nada mais é do que uma palavra muito gigante, difícil de ser quebrada. 256 caracteres. Então, alguns casos, né? Então a gente passa aqui para o dilema da computação. Qual que é o dilema da computação? Problemas complexos geralmente não são polinomiais. O que isso quer dizer? Polinomial nada mais é do que adição de monômios. Então, vamos supor, uma equação ax mais b é um polinômio de primeiro grau. Então, problemas computacionais são descritos, a complexidade desse problema pode ser descrito como uma complexidade polinomial, que nada mais é do que um polinômio que cresce linearmente. Então, conforme o número da entrada, você não tem um crescimento absurdo de gasto computacional que você precisa para resolver o problema. Só que nós temos também o conjunto dos problemas polinomiais está contido no conjunto dos problemas não polinomiais, tá? E o dilema da computação nada mais é de P é igual a NP. O conjunto dos problemas polinomiais fariam parte, ou o conjunto dos problemas não polinomiais fariam parte dos problemas polinomiais, isso seria um conjunto só. Então, até hoje, nunca foi provado que um algoritmo consiga resolver um problema não polinomial com a solução ótima de forma polinomial. Então, o que acontece? Temos exemplos de problemas NP completos. O NP completo, o que significa? É que não existe um algoritmo que entrega a solução ótima em tempo polinomial. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que conforme a entrada, você fornece uma entrada ao problema, você precisa do resultado. Conforme a entrada, esse processamento ele vai aumentando exponencialmente. Um exemplo disso, são vários exemplos, né? Mas um clássico é o exemplo do problema do caixeiro viajante, que teoricamente é simples, as premissas são simples, mas computacionalmente é inviável
conforme aumenta o número de entradas. O que é entradas nesse caso? São números de vértices. Vamos supor que os vértices são cidades e as arestas são as estradas que ligam as cidades. Cada aresta tem um peso. Vamos dizer que o peso dela é a distância entre uma cidade e outra. O problema é, partindo de uma cidade, arbitrariamente pode pegar qualquer uma, partindo de uma cidade, qual é o menor caminho que você tem a ser percorrido que volte à cidade original percorrendo o menor caminho possível. Simplesmente isso. Isso daí envolve uma série de problemas. Os próprios cabos submarinos que saem da Norte América e passam pelo Atlântico passou por essa resolução desse problema, né? Mas é um problema com muitas mais variáveis e muito mais complexos, né? Só que a gente não consegue entregar um resultado ótimo, porque é humanamente, temporalmente impossível. Dê uma olhada aqui. Eu peguei aqui só para exemplificar. O número de cidades e o tempo gasto. E o tempo gasto, você vê que aumenta drasticamente. Com uma entrada de 10 cidades, o tempo gasto seria 36 segundos. Só que se você coloca no problema 20 cidades, o número de arestas tende a ser igual ao do problema original, mas 20 cidades você chega a um valor absurdo de 385.734 anos para ser resolvido. Então o que acontece? Que nem que eles colocassem todos os clusters da NASA, da SpaceX, tudo, não conseguiria o resultado ótimo. Então existem heurísticas que são inferências não comprovadamente trariam um resultado ótimo, mas se aproxima do ótimo. E aí que entra a computação quântica. Por que existe essa guerra para quem vai dominar a tecnologia da computação quântica? Basicamente, por conta de que quem dominar a computação quântica vai ter nas suas mãos a tecnologia que vai definir um tempo antes da computação quântica e depois da computação quântica. Por quê? Porque toda essa base que rege todo o sistema bancário, todo o sistema de segurança das empresas, o próprio Bitcoin, seriam quebrados. Porque a complexidade exponencial do problema NP completo, independente se prova-se que existe forma de resolver o problema NP completo com um algoritmo polinomial, independente disso, a complexidade exponencial ela some. A propósito, esqueci de comentar, se alguém descobrir isso daqui, ganha o prêmio Nobel. Mas, agora, na computação quântica, a gente viu aqui que a computação clássica, não sei se a gente chama de clássica, porque a clássica seria válvulas, vamos pensar assim, mas a computação moderna utiliza o sistema binário. Ao passo que na computação quântica, a gente tem um sistema de superposição, onde cada bit, o que era bit, chama-se qubit. Qual que é a diferença? Cada qubit, ele representa, ao mesmo tempo, ligado e desligado. Aqui, veja bem, aqui desligado, ligado, ligado, desligado, desligado, ligado, certo? Aqui nós temos ligado e desligado ao mesmo tempo. O que significa isso? Significa que um problema, ele intrinsecamente já tem sua solução calculada numa complexidade de 1. Como? Mas como assim? Sim, vou exemplificar. Pega esse labirinto. Um computador clássico teria que, para resolver esse labirinto, encontrar a saída, ele teria que fazer o quê? Percorrer todos os caminhos, esse caminho não, até encontrar a solução, correto? Isso, na computação quântica, intrinsecamente, a resposta já está
no problema. Como a gente viu que ele é um sistema de superposição, a resposta desse problema já estaria calculada. Tá? Então, assim, todas as possibilidades já estariam percorridas, bastando apenas controlar e obter esses dados. Então, pode ser a computação quântica, pode ser improvável de ser feita, pode, porque é um sistema muito instável. O desafio é criar essa estabilidade, né? Porque a composição do hardware é muito volátil. Então, o primeiro desafio é a instabilidade. O segundo é a temperatura. Eles esquentam drasticamente. Custo muito alto de pesquisa e um resultado a longuíssimo prazo. Porém, isso daí, nós como país que não produzimos tecnologia, né, ficamos de fora dessa discussão. Então, é legal a gente ter essa noção, porque pouco se fala sobre isso, né? A própria questão da criptografia chega a ser até engraçado quando governantes nossos, que são usuários de tecnologia, não são criadores de tecnologia, vão fazer pedidos sem base nenhuma. Por exemplo, pedindo quebra de criptografia. Isso mostra um desconhecimento sobre a criptografia assimétrica. Se um WhatsApp, por exemplo, fornece a chave privada para quebrar a criptografia, quer dizer que todos nós estamos vulneráveis. Então, é um desconhecimento muito grande. Então, esperamos que esse mundo, depois da computação quântica, não demore a chegar. Muito obrigado e até o próximo.